Imagina a seguinte cena. Um tribunal onde o juiz, o júri e até o pessoal sentado lá nas cadeiras do fundo vestem todos a camisa de um mesmo time. Aham, já dá pra ver onde isso vai dar. Pois é. E aí tem um detalhe pior ainda. O advogado de defesa, que, representa a equipe rival, precisa pagar uma taxa em dinheiro toda vez que quiser abrir a boca para fazer uma pergunta. Nossa. Isso soa, minimamente como um julgamento em busca da verdade? Olha, o mais assustador é que esse cenário não é só um tribunal hipotético, sabe? É exatamente a mecânica estrutural do evento que a gente vai dissecar na nossa imersão profunda de hoje. Exato. E é com essa imagem bem provocativa que a gente abre a discussão. O tema de hoje é um choque colossal de cosmovisões. Com certeza. Um embate bem pesado. A gente tem em mãos os registros de um debate longo em vídeo que foi intitulado Ateísmo versus Cristianismo. De um lado, o Marcos Cavalcante defendendo a visão ateísta e do outro, o pastor Edward defendendo a fé cristã. Mas a gente não vai só assistir ao debate, né? Não, de jeito nenhum. O nosso material principal, a lente que a gente vai usar para enxergar tudo isso hoje, são as reflexões e críticas em áudio gravadas pelo doutor Jorge Guerra Pires. Que tem uma bagagem acadêmica bem interessante para trazer para essa mesa. Totalmente. Ele é um pesquisador e escritor independente, com um PhD em bioinformática e tem passagens por lugares tipo USP, UFBA, Fiocruz. E nos últimos anos, ele tem usado toda essa carga de raciocínio lógico e biologia para analisar filosofia, política, religião. Então a nossa missão aqui é usar essa lente bem analítica do Dr. Jorge para desconstruir como os argumentos foram formados nesse debate, né? Olhar para os truques de retórica que estão ali nas entrelinhas. Exatamente, mas antes da gente entrar de cabeça nisso, eu acho que a gente precisa dar um aviso importante para quem nos ouve. Sim, é fundamental jogar o real logo de cara. O material que a gente está analisando hoje toca em nervos bem expostos da sociedade. Tem opiniões muito fortes sobre religião, sobre política, críticas bem severas ao cristianismo, além de menções a coisas como feminismo e direitos humanos. E é crucial deixar claro que a gente não está aqui tomando partido, né? Exato. Nosso papel não é endossar o ateísmo, nem o cristianismo. E a gente não está validando nenhuma visão política. A ideia é colocar a anatomia dessa discussão no microscópio. Analisar as peças do tabuleiro com total imparcialidade. Perfeito. Então, com o tabuleiro montado, a primeira grande observação que o Dr. Jorge faz nos áudios dele nem sequer ataca a teologia de cara. Pois é, ele vai direto na jugular do formato do debate. Sim. E a gente precisa entender o terreno primeiro. O evento aconteceu num canal focado em apologética cristã. Ou seja, é um espaço inteiramente dedicado a defender dogmas religiosos. E essa contextualização muda tudo. O que a análise em áudio mostra com uma precisão cirúrgica é que, não adianta só olhar para as palavras que foram ditas. Você precisa entender a economia da atenção aliada à estrutura financeira da transmissão. Explica melhor essa parte financeira para a nossa audiência. Então, a sessão de perguntas e respostas foi totalmente dominada pelo recurso do Superchat do YouTube. Onde as pessoas pagam para a mensagem ganhar destaque, certo? Isso. Basicamente, apenas as perguntas de quem pagava essa contribuição financeira eram lidas pelo mediador. Mas espera aí, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo agora. Manda. Debater num ambiente hostil não seria, o teste de fogo definitivo para um bom argumento? Se o lado ateu tivesse argumentos realmente à prova de balas, eles não deveriam sobreviver mesmo num mar de perguntas enviesadas? É uma ótima pergunta. Mas a questão é que o controle financeiro nesse contexto funciona como um filtro de agenda setting, sabe? A definição da pauta. Entendi. Não é que o argumento adversário não consiga responder. A parada é que ele é forçado a responder só um subconjunto muito específico e, francamente, malicioso de perguntas. Claro, porque o público disposto a pagar era quase todo do lado cristão, né? Exato. As perguntas lidas tinham o objetivo claro de encurralar o debatedor ateu em armadilhas teológicas. Enquanto isso, qualquer questionamento que fosse um pouco mais incômodo para o pastor era simplesmente ignorado. E tem um detalhe nos áudios sobre isso que me chamou muita atenção. O do próprio Dr. Jorge tentando participar?
Sim, ele relata que tentou enviar perguntas complexas lá no chat gratuito e elas foram totalmente invisibilizadas. Ninguém leu. Pois é, essa simetria cria o que a gente chama de câmara de eco. O debate deixa de ser uma busca por fatos e vira só um espetáculo para agradar a torcida da casa. Nossa, isso nos leva para a segunda grande crítica estrutural que ele faz. Uma tática que ele apelidou de espantalho surdo e mudo. Essa definição é genial. É muito boa. Como que isso funciona na prática, psicologicamente falando? Porque espantalho eu sei que é uma falácia comum, mas por que surdo e mudo? Aham. Num debate intelectualmente honesto, o mínimo que se espera é que um lado ouça o outro, entenda a complexidade da ideia e aí sim ataque os pontos fracos. O que faz todo sentido. Só que o que aconteceu ali, segundo as críticas em áudio, foi uma pregação unilateral. O debatedor religioso ignorava completamente o cerne da argumentação do ateu. Ele nem tentava entender, né? Nem tentava. Ele criava essa versão bizarra e fraca do argumento, o espantalho, e começava a golpear essa invenção. Por isso surdo, porque não ouve, e mudo no sentido de não dialogar de verdade. Eram só discursos pré-fabricados. Ah, era tipo esperar sua vez de falar só pra soltar um roteiro que já estava decorado. Exatamente. Não tinha escuta ativa de jeito nenhum. E isso destrói o próprio conceito da palavra debate. E os áudios trazem um antídoto super interessante para isso, mencionando uma regra que o filósofo Sam Harris costuma usar. Ah, a regra da reiteração. Isso é fantástico. Sim. Para quem não conhece, nessa regra o participante é obrigado a repetir o argumento do oponente usando as próprias palavras e ele só ganha o direito de apresentar a tréplica dele quando o adversário diz, tipo, sim, é exatamente isso que eu penso. É um mecanismo brilhante, cara, porque isso força uma empatia cognitiva real. O seu cérebro é obrigado a mapear o raciocínio do rival antes de tentar destruir ele. Exato, aniquila a preguiça intelectual na hora. Mas, bom, como no formato que a gente está analisando não tinha essa exigência de escuta, o que sobrou foi um lado tentando explicar conceitos complexos e o outro só acionando gatilhos para a plateia pagante. Pois é. E já que a gente entendeu que o campo de batalha estava totalmente inclinado, vamos olhar para os argumentos que de fato colidiram lá no meio. Vamos lá. O epicentro de tudo. O maior embate foi sobre a origem da moralidade. Tipo, de onde vem aquela bússola que diz o que é certo e o que é errado? O clássico dilema. Sim. E no debate, o pastor sustentou que sem um legislador cósmico, sem Deus, a moralidade fica flutuando no vazio. Que seria um relativismo perigoso, né? Isso. Ele argumenta que sem um padrão objetivo absoluto, não tem nada que impeça que absurdos sejam normalizados pela sociedade. E qual foi a resposta do lado secular? O ateu propôs que a moralidade vem da evolução, dos nossos mecanismos biológicos de empatia e da criação de um contrato social, sabe? Para minimizar o sofrimento humano. É a bifurcação clássica da filosofia moral. O argumento do contrato social se baseia na biologia mesmo. Como assim? Espécies sociais, tipo a gente, os primatas humanos, desenvolveram um altruísmo recíproco para sobreviver. A cooperação garante que os genes passem para frente. Ah, entendi. Uma questão de utilidade evolutiva. Exato. E quando essa biologia encontra civilização, a gente cria leis. Não porque o universo mandou, mas porque viver numa sociedade que pune quem sai matando por aí é muito mais seguro e próspero para todo mundo. Faz todo sentido. Mas aí a lente do cientista ataca a ideia cristã da verdade absoluta e introduz um termo que eu achei formidável. A roleta cristã. A famosa roleta cristã. Essa parte do áudio é pesada. Muito. A análise descreve isso como se fosse um cinto do Batman cheio de desculpas padronizadas. E a carta que mais sai nessa roleta é o famoso apelo ao fora de contexto. Ah, sim. O escudo do contexto histórico. Exatamente. Porque quando o debatedor cristão é confrontado com passagens violentas do Antigo Testamento, tipo aquelas que endossam a escravidão ou mandam executar pessoas por coisas mínimas... A resposta padrão é sempre:
Ah, mas era uma época diferente, as regras precisavam se adaptar à cultura daquele povo. Pois é, mas repara na contradição lógica brutal que o nosso material de apoio expõe aqui. É uma falha matemática até. Sim, porque o argumento teológico principal não é que a moralidade de Deus é o único padrão imutável, perfeito e absoluto. Esse é o pilar deles. Então, mas se a ética desse ser absoluto precisa de contextualização para justificar que ele endossou a escravidão há milhares de anos, então essa moralidade não é absoluta coisa nenhuma. Ela vira relativa. Relativa à época. Exato. Isso quebra a premissa deles ao meio. É verdade. Porque se seres humanos são falhos e a nossa compreensão muda, faz sentido que o nosso contrato social evolua. E proíba a escravidão com o tempo. Lógico. A gente aprende e melhora. Mas se existe um padrão cósmico que dita as regras, ele não deveria sofrer atualização de software, né? Se escravizar alguém é uma atrocidade hoje, deveria ser uma atrocidade há 3.000 anos. Perfeito. E para ilustrar esse absurdo lógico, o Dr. Georges, um modelo das ciências exatas, que é maravilhoso. Ele compara essa moralidade religiosa com as leis de Newton. Essa analogia foi cirúrgica. Imagina a primeira lei de Newton, a da inércia. Ela é uma constante. Ela explica desde uma maçã caindo até a órbita de um satélite. E a beleza dela está justamente na capacidade de unificar o entendimento. Ela não muda dependendo de quem está lendo o livro de física, né? Exato. Ela resolve uma infinidade de problemas físicos porque é objetiva. Agora, em contraste com isso, a análise aponta que o cristianismo diz ter a verdade objetiva, mas se fragmenta de um jeito absurdo. Nossa, sim. As estimativas falam em cerca de 40 mil correntes e denominações diferentes pelo mundo. 40 mil? Cara, imagina tentar construir um avião comercial se a comunidade de engenheiros tivesse 40 mil interpretações diferentes sobre como a gravidade funciona. O avião não ia nem sair do hangar. Nunca. Se a fonte do conhecimento moral é tão perfeita e tão clara, como é que ela gera uma confusão interpretativa desse tamanho? Ao ponto de líderes da mesma fé não concordarem nem sobre o que é um pecado capital ou não. E essa multiplicidade, no fim das contas, anula a ideia de que eles têm a objetividade exclusiva. E isso leva a gente direto para uma reavaliação histórica que os áudios fazem, que é muito profunda. Sobre os direitos humanos. Isso. Porque durante o debate, o lado cristão insistiu muito que os valores modernos, tipo direitos humanos, são lá no fundo uma herança direta da tradição judaico-cristã. Que o secularismo só pegou emprestado o capital moral da religião e não deu o crédito. Exatamente. Mas a crítica histórica inverte essa narrativa completamente. Como assim? O Dr. Jorge demonstra que as pedras angulares dos direitos modernos, e a gente está falando de coisas como abolição da escravatura, direitos das mulheres, proteção das crianças, ganharam força não por causa de uma revelação divina. Mas por causa do iluminismo, certo? Sim, pela ascensão da razão, do pensamento secular e dessa busca de maximizar o bem-estar humano aqui no mundo real tangível. E a mecânica dessa mudança de paradigma é fascinante. O iluminismo mudou a pergunta central que a humanidade fazia. Antes a pergunta era, o que a autoridade divina exige de mim? E aí a nova pergunta passou a ser, como essa minha ação afeta o sofrimento ou a liberdade da outra pessoa? Nossa, é uma chave que vira na cabeça da sociedade. Sim. E ao alterar essa premissa básica, todas aquelas justificativas tradicionais para a opressão começaram a desmoronar. E o material enfatiza algo que as pessoas esquecem muito fácil hoje em dia. O quê? Que a instituição religiosa foi quase sempre a força conservadora tentando frear esses avanços morais. A história tá cheia desses exemplos. Muito. Pensa nos abolicionistas. Eles lutaram contra instituições poderosas que citavam textos sagrados para defender que a escravidão era normal. E se a gente olhar para um passado mais recente, o movimento pelos direitos civis enfrentou muita resistência de igrejas segregacionistas, né? Com certeza. O movimento sufragista também. As mulheres tiveram que debater contra clérigos que juravam que essa submissão feminina e a restrição ao voto eram ordens celestiais. Então, o ponto que a análise levanta
é que a sociedade tem conseguido expandir o círculo de empatia, não por causa dos dogmas antigos, mas muitas vezes apesar deles. É quase como se a religião corresse atrás do prejuízo depois, né? É o que a gente chama de adaptação a posteriori. A sociedade secular vai lá, conquista um avanço civilizatório derramando muito sangue, e aí, décadas depois, a religião reescreve a própria história. Para dizer que aquilo sempre fez parte da moral deles. Exato. Bom, mas se a moralidade é o que dita como a gente vive em sociedade hoje, o próximo grande ato do debate tentou responder ao porquê de tudo isso. O propósito da existência. Isso. E aqui a gente entra no embate sobre o fator esperança e a vida após a morte. Esse foi um momento com muita carga emocional no vídeo. O pastor argumentou que o ateísmo é uma filosofia muito triste, vazia e estéril, porque tudo acaba ali no túmulo. E a narrativa religiosa diz que o sofrimento aqui na Terra é suportável justamente porque vai ter um acerto de contas lá na frente. O paraíso. Só que a resposta analítica do Dr. Jorge para essa acusação de vazio é uma verdadeira aula de integridade científica. Ele não passa pano, não. Não, de jeito nenhum. Ele não tenta inventar um mecanismo de conforto para rebater o pastor. Ele simplesmente concorda frontalmente. Ele diz, o ateísmo realmente não oferece vida eterna. Isso. E ele abraça isso como uma virtude da honestidade intelectual. Pensa comigo, se uma visão de mundo que se diz baseada na razão começasse a prometer coisas que não podem ser testadas, medidas ou provadas. Ela deixaria de ser ciência e viraria só mais uma mitologia. Exatamente. A recusa em vender essas ilusões em troca de conforto psicológico não é falta de esperança, é respeito pela inteligência de quem está ouvindo. E a crítica vai ainda mais longe. Ele não só defende o lado secular, mas ele ataca a própria arquitetura filosófica desse tal paraíso prometido. Sim, ele disseca a linguagem que os textos sagrados usam para descrever a eternidade. E o que ele acha lá? Uma prevalência gigantesca de um vocabulário super arcaico, tudo focado na dinâmica de senhor e servo, sabe? Um monarca absoluto no trono e um bando de súditos prestando adoração ininterrupta. O que expõe muito a época em que essas ideias foram criadas, né? Um período onde reis totalitários e ter posse sobre outras pessoas era o padrão normal da sociedade. Pois é, e a provocação que ele faz é genial. Passar infinitos milênios num estado de submissão cega e adoração perpétua soa como prêmio máximo da existência ou como uma punição sufocante para uma mente que valoriza a curiosidade e o livre-arbítrio. Nossa, essa reflexão é pesada. E para aprofundar as implicações práticas disso, a análise traz o pensamento da antiguidade clássica, mais especificamente do estoicismo. Ele cita o imperador romano Marco Aurélio, né? Isso. O Marco Aurélio observava os primeiros adeptos dessa fé indo para o martírio, sabe, caminhando para a morte com um semblante pacífico e feliz. Ele considerava isso um comportamento irracional. Por que ele achava irracional? Porque o estoicismo valoriza muito a mente atuando sobre a realidade presente. É sobre você enfrentar os problemas do agora, não fugir deles. O que revela um perigo gigantesco nessa promessa de paraíso. Um perigo que reverbera até hoje. Qual o perigo? A partir do momento em que você convence milhões de pessoas de que a vida real, a vida sem falhas, só começa depois que o corpo morre, você opera uma desvalorização drástica da vida aqui na Terra. Ah, entendi. O mundo presente perde o valor intrínseco dele. Sim, ele deixa de ser a nossa casa, o nosso foco, e passa a ser só uma sala de espera temporária, ou pior, um campo de provas descartável. E as consequências políticas e sociais disso são reais. A análise até cita que o desejo de cumprir essas profecias do fim do mundo faz com que grupos fundamentalistas apoiem e até desejem guerras, tipo no Oriente Médio. Sim, eles acreditam que a guerra e a devastação são passos necessários para engatilhar o fim dos tempos e trazer o Salvador de volta. É o abandono total da diplomacia e da paz em favor de uma promessa invisível. Isso nos traz para a frase de impacto dos áudios, que para mim é a âncora dessa discussão toda. Ele diz que enquanto a mente focada no dogma acredita na vida depois da morte... A mente secular e racional acredita na vida antes da morte. Exato. E a mecânica por trás disso é puramente a economia psicológica da escassez. Como assim escassez?
Pensa bem, a escassez é o que dita o valor de qualquer coisa. Ah, faz sentido. Se uma coisa é infinita, ela não vale muito. Isso. Se a consciência humana for eterna e infinita no céu, qual é o peso real de um único dia de sofrimento ou de alegria aqui? Matematicamente, tende a zero. Não faz diferença. Mas, se a biologia está certa e a nossa consciência é uma centelha rara que brilha por algumas décadas e depois se apaga para sempre, a equação vira de cabeça para baixo. Totalmente. Cada segundo de lucidez ganha um peso absurdo. O sofrimento de alguém passa a ser uma tragédia urgente que a gente tem que resolver agora, e não só um teste espiritual que Deus compensa depois. É uma filosofia que, ao contrário do que dizem, não gera desespero. Ela gera uma responsabilidade monumental. Sim, porque não tem ninguém vindo do céu para consertar as coisas pra gente. Fica inteiramente nos ombros da humanidade o dever de curar as doenças, de distribuir os recursos e de erradicar a opressão. Exige que a ciência e a empatia sejam aplicadas hoje. Durante essa janela curtíssima que a gente tem para alterar a realidade, chegando aqui no ponto de destilação da nossa imersão, o que a gente tira de tudo isso? Olha, a gente começou desconstruindo a ilusão do debate justo, né? Vimos como o formato desde o superchat até o espantalho surdo e mudo pode silenciar o rigor e favorecer uma câmara de eco. Depois a gente navegou pela moralidade, contrastando as regras absolutas que, ironicamente, precisam de contexto, com o contrato social que evolui com a nossa empatia e com o iluminismo. E fechamos com essa questão da economia do tempo de vida. A diferença brutal entre tratar o mundo como uma sala de espera ou reconhecer que a ausência de vida após a morte é o maior incentivo para ser ético hoje. Para nossa audiência, a aplicação prática disso é refinar o faro crítico. É conseguir ouvir um político, um líder religioso e sacar na hora, quando a roleta cristã está girando, sabe? Perceber quando a regra do jogo está viciada para favorecer um lado só. Exato. Lembrar que um tribunal desenhado para favorecer um lado nunca vai produzir uma verdade que se sustente de pé. Muito bom. E para colocar uma camada final em cima de tudo que as nossas fontes trouxeram hoje, eu quero propor uma reflexão para quem está nos ouvindo. Manda! A humanidade gastou uma energia absurda ao longo da história tentando provar quem é o dono do manual de instruções do universo, né? Quem tem a verdade absoluta. Sim. Guerras e mais guerras por isso. Mas e se a beleza autêntica da condição humana estiver exatamente na ausência desse manual? Como assim? E se o motor que impulsiona a gente a criar, a amar e a se conectar com o outro for justamente a nossa vulnerabilidade compartilhada de não saber o que vem depois? Nossa, isso é profundo. Em vez de buscar o conforto de uma certeza que alguém fabricou pra gente, talvez o sentido mais nobre da vida seja a coragem de construir um mundo melhor juntos, mesmo navegando na mais absoluta incerteza sobre o que tem atrás da cortina final. É uma provocação densa para acompanhar o restante da Semana da Galera. Com certeza. Fica o convite para todo mundo processar essa lente analítica nas próximas conversas que tiverem. A gente fica por aqui. Até o próximo Mergulho Profundo.